Olá, que a paz de Jesus alcance seu coração neste sábado, para que, sob a proteção de Nossa Senhora, você possa viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz e seguir os vossos caminhos, porque Tua palavra é fonte de vida e salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim, em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para sua casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Lucas começa o Evangelho dizendo que Jesus contou uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e, por causa disso, desprezavam os outros. E eu já quero me deter nesta primeira palavra, confiavam. Porque a palavra confiar ali no seu original grego vem do verbo peitó, que significa apoiar-se em algo, confiar firmemente. Vai ser usado numa outra passagem para descrever um soldado que confia na sua própria armadura. Então aqui a gente entende para quem Jesus está falando. Quando fala que confiava, que se apoiava, que se sentia protegido pela sua própria justiça, é alguém que por aquilo que faz, quando está na presença de Deus, se sente merecedor. O grande problema que nós vemos neste fariseu é porque ele, quando se coloca na presença de Deus, ele se sente merecedor. Tanto que ele vai dizer: Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou ladrão, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu não sou como esse daí. Mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu consagro o meu dízimo. Ele vai elencando diante de Deus tudo o que ele fez. Porque naquela época existia uma concepção, sobretudo entre os fariseus, de uma justiça retributiva. Ou seja, Deus nos dá à medida que nós fazemos. Então, para eu merecer, eu preciso fazer. E como ele fazia, porque o fariseu não é uma pessoa ruim, ao contrário, é uma pessoa que pratica a lei de Deus, é piedoso, é alguém de oração, é alguém que cumpre todos os mandamentos. Mas isso, por mais esforço que exija da nossa parte, ainda não nos faz merecedores. Então, quando ele se coloca na presença de Deus, ele, ao invés de olhar para Deus, ele olha para si. Tanto que a oração dele é cheia de eu. E quem olha para si e se exalta não consegue experimentar a dependência da graça de Deus. Por melhor que nós sejamos e por mais fiéis que nós sejamos, ainda precisamos reconhecer: se somos o que somos, é pela graça de Deus. Se nós temos o privilégio de estar no caminho de Deus, não é porque somos merecedores, mas é porque Deus é bom e age com misericórdia. Em contrapartida ao fariseu, Jesus vai nos apresentar o cobrador de impostos. Alguém que tem consciência, que não tem mérito nenhum diante de Deus. Que não tem o que falar: ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não confia no que fez. Mas que quando se coloca na presença de Deus e vai fazer a sua oração, se coloca como totalmente dependente da misericórdia. Esta é a atitude que nós devemos cultivar. Com os nossos pecados e com nossas fragilidades, nos apresentar diante de Deus como alguém que estende a mão e suplica: tem piedade de mim, Senhor,
sou pecador, eu errei, eu não fui fiel. Porque quando nós nos derramamos diante de Deus, quando nós apresentamos para Ele a nossa miséria, então o Senhor vem e nos justifica. Ou seja, age com sua graça, transformando a nossa vida e nos salvando de todo mal. Tanto que Jesus vai dizer que a forma que a oração do cobrador de impostos fez permitiu que ele saísse do templo justificado. Por quê? Porque quem se humilha será exaltado. Que hoje eu e você possamos colocar a nossa confiança única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos nem o olhar do Senhor porque somos pecadores. Padre, mas eu rezamos porque Deus nos dá a graça. Padre, eu sou fiel no dízimo. Somos fiéis no dízimo porque Deus providencia na nossa vida. Mas eu faço jejum, eu faço penitência. Fazemos isso porque Deus nos deu a graça de compreender como estes exercícios nos ajudam na fé. Tudo o que somos, tudo o que fazemos é por pura misericórdia de Deus. Vamos reconhecer isso de modo concreto, nos colocar na presença de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. É por isso que toda a missa começa com ato penitencial, porque ali, quando nós nos aproximamos de Deus no seu altar, a gente bate no peito e reconhece as próprias faltas. Mas não pode ser uma coisa superficial, não pode ser uma coisa ritual, tem que ser concreto. Hoje, faça um exame de consciência e pense e reze quais são os pecados que estão presentes na sua vida. Peça perdão ao Senhor e Ele vai te justificar, Ele vai te transformar, Ele vai converter o teu coração. E se prepare, porque embora nós estejamos vivendo essa fase emergencial e que as confissões ficaram todas comprometidas presencialmente, que você se prepare para fazer uma boa confissão. Porque o tempo da Quaresma é este tempo no qual nós reconhecemos o nosso nada, mas que, sobretudo, nós colocamos toda a nossa dependência na infinita misericórdia de Deus. A gente erra, a gente cai, a gente falha, mas Deus está pronto para agir em nossa vida. Confia, não tenha medo de se humilhar na presença de Deus. É fácil apontar o dedo para o pecado do outro, como fez o fariseu. Difícil é a gente ter humildade de reconhecer os nossos próprios pecados. Mas quando nós agimos com humildade, Deus age poderosamente em nós. Que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.